Isso chocou você, mas está no plano. Pegou você de surpresa, mas está no plano. Assustou você, mas está no plano. Mexeu com a tua alma, mas está no plano. Quebrou suas emoções, mas está no plano. E o mesmo Deus que está no plano fala contigo agora. Erga-se, porque eu estou no controle, diz o Senhor. Quero ler com vocês Mateus capítulo 1, Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. Evangelho de Mateus capítulo 1, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Oremos. Em teu nome nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos, com muita humildade, ouvir a tua voz. Não é a nossa vontade, não é o nosso desejo, mas é o que o Senhor tem para nós, Pai. Tira de nós a incredulidade, tira de nós o sentimento de que a gente já sabe o que tem que fazer. Fala conosco, Pai. Mexe com a nossa alma, mexe com o nosso espírito, quebranta o nosso coração, nos faz ter uma experiência como nunca tivemos antes pela tua palavra, que arda, que vivifique nosso espírito, em nome de Jesus, amém. Eu gosto de afirmar que a letra, a Bíblia sem o Espírito, e a Bíblia afirma isso, ela é morta. Nós precisamos ter uma experiência com o Espírito. E algumas vezes a nossa caminhada cristã, ela não começa com boas notícias. A situação que José vive, ela é devastadora. É uma batalha sangrenta entre ter medo e ter fé. É terrível. De repente, você está vivendo algo que você não planejou, o mundo abre, você encontra uma linda jovem chamada Maria, se apaixona, ela muito mais nova, Maria por volta dos seus 14, 15 anos, pela tradição judaica, a partir dos 12, naquela época, se prometia mulheres a casamento. José é um quarentão, 45, 46 anos, a Bíblia chama Maria de mulher bendita. Ela não era uma adolescente qualquer, ela era uma mulher diferente. A Bíblia não chamaria ela de bendita se ela não fosse. Namorou, gostou, havia um contrato de casamento na época, onde as famílias acordavam essa união.
um grande dia ou um grande evento se anunciava, um casamento, e quem já casou sabe toda a expectativa que é gerada nesse dia, receber amigos, familiares, convite, comida, dança, festa. Ele tem respeito a ela, porque em todo o seu namoro, noivado, ele não tem relações com ela. A Bíblia afirma que ela estava e era virgem. E aí de repente uma bomba. Eu não sei se você já passou por fases que você está caminhando para um cenário perfeito, um dia perfeito, um ano perfeito, uma fase perfeita, e de repente alguma coisa acontece. Pois bem, é o que aconteceu com José. Uma bomba. É nesse momento que começa o maior embate da nossa vida. As bombas, elas vão mexer entre a fé e o medo e a fé. Eu posso tentar imaginar José, quando Maria chega para ele e fala: olha, estou grávida. Como assim está grávida? A gente não tem nada. Como assim? Ah não, mas lá no Brasil, lá no Japão já aconteceu isso outras vezes, pessoas ficarem grávidas do Espírito Santo. O pessoal saiu lá no Brasil Urgente, Siqueira falou esses dias. Ah, então beleza, é um fenômeno mundial. As mulheres agora elas engravidam do Espírito Santo. Tem dia, é uma tendência mundial. Não, ninguém nunca na história da humanidade passou por isso. Você está grávida do quê? Não, peraí, na minha cabeça se faz uma criança de um jeito só. E não foi comigo que você fez essa criança. Comigo não foi. Eu tenho certeza, porque a Bíblia diz que José, ele tem uma preocupação de não expor Maria. Por quê? Em Deuteronômio, capítulo 22, o judeu era muito rigoroso com o adultério, com a traição. Em Deuteronômio 22, 23, havia uma lei. Vou ler para você. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Essa era a lei. Por isso que você vê o cuidado de José em não expor Maria, e falar: olha, vamos encerrar o contrato, mas eu tenho certeza que na cabeça dele estava assim: ó, ela me traiu. Ela me traiu. Ela me traiu. Ela me enganou. Ela brincou com os meus sentimentos. Ah, ela estava indo para a casa da prima Isabel. Deve ter achado um Ricardão por lá. Me traiu. Jesus nasceu de uma mulher comprometida. Então, se José evocasse a lei, Maria deveria ser apedrejada. Então você consegue imaginar a cabeça de José? A quantidade de coisas que passou na cabeça dele, a responsabilidade, o cenário. Eu tento imaginar a explosão, esse bebê, estão falando aí que é o Messias. Eu amo, mas ele não é meu. A minha mulher esperando um filho que não é meu. O que será que eu faço? O que será? Caso, não caso, exponho ela, não exponho, termino um casamento de boa, assim, mas o que vão falar? Já há um compromisso, já sabem, é uma gravidez não planejada, de forma não planejada, com métodos não planejados, é uma situação que vira a cabeça, e o mundo agora de José está de cabeça para baixo. Quando você vai ler as palavras de José, no original, ele está com raiva. Os termos usados no original mostram que ele está com raiva. Não pensa no José que estava paciente, não, ele está com raiva. Porque está cheio de incertezas, de dúvida.
E tem hora que você fala, não convence. Tem hora que não adianta, é assim mesmo, não convém. Tem coisa que não dá para engolir. Tem coisa que não desce. Tem incertezas que a fé nos provoca. Você fala, não dá para engolir isso. Não dá para lidar com isso. Não dá para entender que Deus está nisso. Não dá para continuar firme em Deus passando por isso. Não dá para louvar a Deus, adorar a Deus nessa fase que eu estou vivendo. Não dá. Não dá para fingir que é normal, porque não é normal. Não acontece com ninguém. Eu sei como é que faz bebê. Eu sei como é. Não vê que essa conversa aqui é de Deus, não. Porque eu sei. Tem hora que a nossa fé, crer em Deus, parece que nos faz passar papel de idiota. Tem hora que se manter firme em Deus nos faz parecer trouxa, besta. Porque é isso que José está se sentindo, enganado. E qual é a situação que você está passando? Que você está entre fé, crer que é de Deus, ou medo. Nós sempre teremos cenários assim na nossa vida. Em Mateus 1,18 diz, foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, mas antes de se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vou te dizer algumas coisas que sempre você vai ter que enfrentar entre o medo e a fé. A primeira coisa, momentos inconvenientes. O momento que Maria engravidou era o pior momento para ela engravidar. O momento que Deus escolheu para colocar Jesus no ventre de Maria foi o momento mais inconveniente. Foi o tempo mais inconveniente, foi o pior tempo, o pior momento. Deus decidiu engravidar Maria do Espírito Santo, prestes de se casar. Se fosse para eu fazer, e você, a gente não escolheria esse momento. Espera a mulher casar. Casou antes da lua de mel, dá um treco lá em Maria, põe um anjo lá no quarto da lua de mel e fala, pera José, não faz nada não, agora eu vou engravidar ela. E aí está de boa, ela está casada, mas não, antes. Quantas vezes na sua vida e na minha vida, Deus faz algo no momento inconveniente? Não é o momento. Não é o momento de passar por situações, não é o momento de enfrentar isso, não é, pastor, eu estou começando a minha fé agora, não é o momento de eu enfrentar essa batalha, não é o momento de eu lidar com essa crise, não é o momento de servir a Deus mais. Deus escolhe um pior momento para colocar uma criança no ventre de Maria, porque para Deus não tem pior momento. O pior momento é para nós, porque nós nos agarramos a tradições. Nós aprendemos a comparar nossa vida com os outros, e na nossa cabeça tem aquilo que é a hora de fazer, não é a hora de fazer. A hora para Deus é a hora que Ele quer fazer, é o momento que Ele quer fazer. Deus não pede permissão a ninguém. E em momentos como esse, quando Deus usa fases inconvenientes, quando Ele quebra a nossa lógica, a nossa agenda, quando você fala é hora de estudar e eu tenho que trancar a faculdade, é hora de trabalhar e aí eu fico doente, é o pior momento, pastor, eu estou enfrentando um monte de crise, e agora vem mais uma crise, pastor, eu estou enfrentando um monte de pressão, e agora é problema em casa, aí você fala, por que tudo isso? Por que tudo junto? Por que no pior momento? Porque agora que eu tenho buffet contratado, igreja contratada, já entreguei convite, a mulher ficar grávida do Espírito Santo, bem no pior momento. Eu quero te dizer que o diabo adora, nesses piores cenários, nesses momentos inconvenientes, mexer com a sua incerteza e trabalhar na sua incredulidade. Esse poderia ser o pior momento da vida de José, mas ao mesmo tempo se transformou no momento mais lindo da vida dele. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, observe o termo, quando chegou, não, você não está entendendo, o que está escrito aqui? Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou, era o momento mais inconveniente da vida de José, mas para Deus era a plenitude do tempo. Era o momento mais sofrido, era o momento mais confuso, mas quando chegou a plenitude
plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Você tem que entender que alguns momentos inconvenientes para você serão a plenitude do tempo de Deus para a obra que Ele fará na sua vida. Você tem que entender que momentos desconfortáveis para você podem ser a plenitude do tempo de Deus para que portas sejam abertas. Você tem que entender que momentos que vão tirar o sono, arrancar lágrimas, deixar você suando frio, serão momentos que Deus chama da plenitude de Deus. E se nesse momento você não escolher a fé ao invés do medo, você vai perder a plenitude do tempo. Imagine se José tivesse mandado apedrejar Maria. Imagine se ele tivesse se negado a crer naquilo que o Espírito dizia, e ele tivesse dito: eu não vou me casar com ela, eu não consigo crer. Entre a fé e o medo, ou o medo e a fé, além de momentos inconvenientes, a gente tem choques de realidade, choques difíceis. Em Mateus 1,18, lá no finalzinho do versículo 18, diz que achou-se grávida pelo Espírito. Não é assim, Deus mandando uma revelação, dizendo: eis meu servo, daqui a alguns dias ela vai estar grávida. Simplesmente Deus foi lá e engravidou ela. Não teve carta, revelação, sonho. Ela simplesmente achou-se grávida. Não teve preparação, não teve pedido, não teve conversa, não teve plano. Teve apenas um choque. De repente ele acorda e tem uma criança no ventre da minha noiva. Tem uma criança lá. Esse é o maior choque da vida de José. E é um choque que Deus não anuncia. Quantos choques você passou esse ano? Coisas que você acordou e puf, está lá. Situações. Ele nem sabia que Deus era o pai do bebê. Até então, quem vai dizer depois é o anjo. Maria apenas diz que está grávida. E entre a fé e o medo, você vai ter choques. Vai vir quinta-feira que você vai dizer: eu vou para o culto hoje. E antes de chegar ao culto, você vai ter choques. Choques emocionais, choques financeiros, situações que vão aparecer. Eu não sei você, mas eu odeio más notícias. Más notícias são devastadoras. As más notícias, elas têm a capacidade de tirar o brilho e a beleza de tudo. E por melhor que você seja, você vai ter péssimas notícias ao longo de 2022. Acordar e perceber que algumas coisas que você sonhou e planejou não vão acontecer. Não vão. Se prepare para o pior. Vai ter planejamentos, vai dizer: está tudo certo, agora vai estourar. Agora eu vou casar com Maria, agora o casamento é perfeito, agora eu vou ter uma vida maravilhosa. E agora Maria chega e fala: eu estou carregando uma criança. E aí você tem que escolher entre a fé e o medo. Mas a minha Bíblia diz, no Salmo 112, versículo 6, que há uma promessa. Quando eu estou num dilema entre a fé e o medo, a Bíblia diz que o justo jamais será abalado, e para sempre se lembrarão dele. Observe o 7. E o justo não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Porque o justo, quem tem uma experiência sobrenatural com Deus, quem aprende a ouvir a Deus, por mais que a carne trema, ele não é dominado pelo medo. O coração está firme na fé. José era um carpinteiro, e carpinteiro trabalham com projetos, planos. Carpinteiros não vivem de surpresas. O camarada vai lá e encomenda uma cama, e ele sabe como se faz a cama. O camarada encomenda um guarda-roupa, e ele sabe como faz um guarda-roupa. A vida de José era planejar móveis. Ele sabia como fazer. E agora vem Deus e tira de um homem que sobrevive de planejamento, o planejamento, e coloca uma bagunça. Porque a vida é assim. Choques inconvenientes. Prepare sua fé para choques. Muitas vezes Deus vai provar se nós o amamos com choques. Deus vai provar se nós somos adoradores de verdade com choques. Deus vai provar se a nossa fidelidade a Ele é real com choques. Com crianças, com nascimentos, com coisas que você não esperava, puf, aparece. E aí o mundo vira de cabeça para baixo. Momentos inconvenientes, com choques inconvenientes, trazendo perturbações inconvenientes. Lá em Mateus 1,19, diz que José está tão
tão perturbado, que ele pretende anular o casamento secretamente. Ele está com raiva, ele está pistola da vida. Ele quer ver Maria longe dele. Mas ele se preocupa, dizendo: se eu contar para as pessoas o porquê eu estou terminando o casamento, vão matar a mulher. Vai ter fase que você vai ter que entender que você vai adorar Deus perturbado. E não é demônio não, é perturbação mesmo. É perturbação da realidade da vida, da dureza. Eu não sei que evangelho andam pregando aí fora, mas muitas vezes a obra de Deus na nossa vida começa assim, uma bagunça. Venho para a igreja e tudo piora. Dizimo, eu nunca dizimei na vida, nunca ofertei na vida. Começo a dizimar e ofertar e agora falta tudo. Nunca servi, nunca fui voluntário, e agora é pressão acima de pressão. Há um choque. Maria está grávida. Ele quer anular o casamento, ele quer esconder. Mas aí, pouco tempo depois, a Bíblia diz que ele vai dormir, ou vai tentar dormir. Você já parou para tentar dormir preocupado com alguma coisa? Não dá. Você só consegue dormir quando o teu corpo não aguenta mais ficar acordado. Você rola na cama, aí quando você pega no sono, você acaba sonhando com aquilo que você não quer lembrar. É terrível. Mas a Bíblia diz que a hora que Deus manda um anjo falar com José, e olha que importante, o anjo fala com José em sonho. Por que não falou com José acordado? Porque talvez o único lugar que Deus encontrou para falar com José foi sonhando. Talvez ele estava tão agitado, tão preocupado, tão nervoso, tão irritado, tão inconformado, tão cheio de dúvidas, tão cheio de porquês, tão cheio que não havia espaço. Mas quando ele vai dormir, o anjo fala com ele. Ele está com muita raiva. Ele está com muita raiva porque não é normal. Não é normal fazer tudo certo e tomar um choque desse. A alma dele não entende. O coração dele não consegue aceitar. E talvez tem gente aqui não aceitando muita coisa. A própria Bíblia diz, em Provérbios 12, 25, que o coração ansioso deprime o homem. A ansiedade, caso separo, largo, não largo. Fui traído, mas traído, ela é tão boa. Como que ela pôde fazer isso comigo? Um coração ansioso deprime um homem. Quantas noites de suor na testa, quantas noites rolando na cama. E se eu fizer isso? Se eu largar a igreja? Se eu separar? Se eu casar? Se eu pedir a conta? E se eu continuar trabalhando? Dúvida, incerteza, crise, compro, vendo, mas tudo resolve até o dia que o anjo vai falar com ele. José é um personagem muito tímido na Bíblia. O anjo falou com ele apenas em 2 versículos. Não teve muitas explicações. O anjo só disse: não tema em receber Maria por sua esposa, porque esse que está no ventre veio para salvar o homem do seu pecado. E você, José, você vai dar o nome para a criança. Engraçado que Deus não dá o nome de Jesus para Maria. Maria não sabe que o menino se chamaria Jesus. Quem tem o privilégio de batizar Jesus com o nome é aquele que achava que não fazia parte da história. Porque você se sente enganado até a hora que Deus fala com você. Você se sente carta fora do baralho até a hora que Deus fala com você. Você se sente desprezado até a hora que Deus fala com você. Até Deus falar com José, ele era o traído, ele era o abandonado, ele era o injustiçado. Mas agora Deus falou com ele, falou: você vai batizar essa criança. O nome dele vai ser Jesus. Numa noite escura, Deus falou com José. E aqui eu quero concluir essa palavra. O Salmo 16, versículo 7 diz: bendirei o Senhor, que me aconselha. Onde? Na noite escura, ou na escura noite, o meu coração me ensina.
Bastou ouvir a voz de Deus para tudo ficar no lugar de novo. Bastou fechar os olhos e falar: Senhor, eu não sei o que fazer. O homem mais experiente, a mulher mais sábia, vai se deparar com dias de dizer: eu não sei o que fazer. E eu sei que tem muita gente aqui que bate no peito e fala: eu sei, viu? Sabe nada. O que o teu coração te ensina nessa noite escura? Nada. Mas o Senhor pode. Porque não faz sentido. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não faz sentido uma virgem estar grávida. Não faz sentido uma noiva compromissada com um noivo estar grávida de alguém que não é o noivo. Não faz sentido o Salvador do mundo nascer como um bebê. Não faz. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas a palavra de Deus não precisa fazer sentido, ela precisa fazer efeito. Repita comigo: a palavra não precisa fazer sentido, ela precisa fazer efeito. Tem muita gente buscando sentido e esquece que o que ela precisa é efeito. Remédio na mão não te cura. José não precisava de sentido, José precisava de cura. Quando o anjo conta para ele: essa criança, ela é o Messias, ainda continua sendo confuso, ainda continua sendo difícil de acreditar, ainda continua sendo absurdo, mas aquela palavra faz efeito, cura, liberta, transforma. Se você parar de buscar o sentido do porquê as coisas são como são, se você parar de buscar o sentido do porquê que aconteceu o que aconteceu, e você começar a dizer: fala, Senhor, comigo de uma forma tão profunda que me cure, fala comigo, Senhor, de uma forma tão profunda que eu me erga, fala comigo, Senhor, de uma forma tão profunda que eu consiga enxugar as lágrimas e seguir adiante, ainda que restem dúvidas, ainda que eu não saiba explicar o processo. Eu declaro em nome de Jesus que a glória do Pai estará em você, porque o teu Deus não mente. É Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso se ele fala, deixa de agir? Acaso se promete, deixa de cumprir? Eu sou homem, você é homem, nós somos homem, mas ele não é homem. Ele não é homem. O nosso Deus não é homem. O nosso Deus não é homem. Então absolutamente tudo, quando você não entender, quando o seu futuro falar não é possível, isso tem cara de fracasso, isso tem cara de fim, isso tem cara de falência. E eu tenho medo quando você não entender nada. Ele é Deus. Quando você não explicar nada, Ele é Deus. Quando for inconveniente, momentos inconvenientes, é por isso que nós vamos começar a dar glória por tudo. Dar glória por porta que abre, dar glória por porta que fecha, dar glória quando a gente sobe, dar glória quando a gente desce, porque para mim é o pior momento, mas para Deus pode ser a plenitude do tempo. Pode observar, os momentos que você mais cresceu foram os piores momentos da sua vida. Pode observar, os momentos que você mais frutificou foram momentos que antes disso acontecer você falou: eu quero morrer. Pode observar, os momentos que Deus mais te esticou foram os momentos que você mais gemeu. Tira da sua vida os capítulos de esticar, tira da sua vida os capítulos de pisar, e veja o besta que você seria, o sonso que você seria. A gente nem sempre vai saber todos os detalhes de como vai ser. José apenas recebe uma revelação de 2 versículos. 2 versículos. Aceita que essa criança é o Messias. Mas ele aceita. Aí com 12 anos, ele cria aquela criança. Com 12 anos, aquela criança está na sinagoga, dando uma aula aos estudiosos. Com 12 anos de idade, Jesus está dando uma aula, e ele fala: faz sentido, essa criança é diferente. Com 30 anos, já não é mais uma criança, já é um homem. Vai ao Jordão para ser batizado por João Batista. Uma voz do céu surge dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Uau!
uma pomba desce sobre ele. Deus Filho na água, Deus Espírito como pomba, e Deus Pai falando, a Santa Trindade sendo manifesta. Com 30 anos, a criança que veio no momento inconveniente, que trouxe um choque, que perturbou a minha vida, reúne 12 homens simples, 12 galileus pobres, e ele forma o maior esquadrão já visto no mundo. O maior, sem internet, sem Facebook, sem Instagram, sem YouTube, sem e-mail, sem SMS. O evangelho foi pregado no mundo inteiro. Não tinha comunicador, não tinha marqueteiro, era pescador, publicano, era homem simples, mas Jesus pegou 12 tranqueiras e transformou nos maiores pregadores de todos os tempos. De repente aquela criança que veio para ser um problema, começa a curar o cego, dá vista ao cego, dá audição ao surdo, levantar paralítico. De repente aquela criança que era para ser um problema, que aparentemente ia desgraçar a minha vida, porque ela dizia que ia salvar o mundo, ela foi presa, humilhada, jogada às traças. Mas no domingo de manhã, aquela criança que ia estragar minha vida, aquela criança que ia destruir os meus sonhos, aquela criança que fez a minha vida ter os piores momentos, eu ia me casar, agora a mulher está de barriga, aquela criança ressuscita. Aquilo que era para ser a maior vergonha da minha vida se torna o maior trunfo de milagre, e eu tenho o maior orgulho de dizer: eu sou o pai dele, eu dei o nome dele, eu chamei ele de Jesus, porque Deus falou comigo. Você não sabe o que Deus está fazendo. Quando você estiver entre a fé e o medo, você vai ter momentos inconvenientes, você vai ficar chocado por muita coisa e perturbado, porque isso é a vida. Mas fique com a fé, fique com a fé, fique com a fé. Tudo que José recebeu foram 2 versículos, e talvez tudo que você está recebendo é a pregação de hoje, e muitas vezes vai ser assim, você vai confiar no meio do nada, mas eu quero que você entenda, receba isso no seu coração. José não disse nada na Bíblia inteira, mas o que ele fez, não o que ele disse, mudou a história. É muito mais relevante o que você faz do que o que você fala. José nunca pregou uma mensagem profunda. Não tem nenhum capítulo da Bíblia que mostre um pensamento, uma frase de efeito. Mas o que ele fez, quando o anjo disse para ele: pega aquela tua mulher que está grávida, não questiona nada, casa com ela, engole a dúvida, engole o choro, engole a raiva, engole a revolta, e apenas, só tem uma coisa: acredite em mim, acredita em mim, esquece o que vão falar, esquece se vão rir de você, se vão te chamar de corno, se vão te chamar você de chifrudo, esquece se vão chamar você de idiota. Só crê em mim, eu e você, você e eu. Deus está falando com gente aqui nessa manhã. Você está prestes a desistir, você está prestes a fazer como José, pegar contratos que você firmou com a fé e dizer: eu vou rasgar, eu vou rasgar. Eu vou rasgar o contrato, eu vou rasgar minha adoração, eu vou rasgar minha fidelidade a Deus. Eu quero que o mundo se acabe. Eu vou rasgar minha vida com Deus, eu vou rasgar minha fidelidade. Nada funciona, nada dá certo. Deus está falando: entre o medo e a fé, fica comigo. Fica, não se preocupe. E como é que você vence isso? O antídoto é o amor. José amou o que Deus disse em 1 João 4,18, aqui eu encerro. Diz que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor
Expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, o medo supõe punição, o medo supõe traição, mas aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. E eu declaro que se você amar a Deus, os momentos mais inconvenientes, os choques que mais arrebentaram sua alma, meu irmão, eu declaro que até os sentimentos que você passou, você vai ver esse probleminha virando salvação. A glória do Pai manifesta. Mantenha a sua fé diante das incertezas. Não pergunta nada, apenas decida ficar firme. José cuidou de Maria. A Bíblia diz que ele não teve relações com ela até que o menino nasceu. Jesus teve outros irmãos, mas hoje nós estamos falando dele aqui. O maior sermão de José foi obedecer ao que Deus tinha dito. Não é fácil obedecer a Deus. Não é fácil você lutar contra momentos, choques e sensações. Não é fácil você planejar um ano maravilhoso e você só tomar pancada. Não é fácil você planejar uma empresa lucrativa e só ter prejuízo. Não é fácil você planejar um relacionamento maravilhoso e ter uma bomba. Mas tem muita porta que se fecha, que serão as maiores bênçãos da sua vida. Tem muitas pessoas que vão te deixar, e graças a essas pessoas você será muito feliz. Graças a essas pessoas que foram embora. Tem muitos lugares que você vai fazer de tudo para trabalhar lá, e Deus vai dizer: aqui você não trabalha. Graças a esse não de Deus, você vai viver situações maravilhosas. Pegue a sua agenda e diga: Senhor, está aqui a minha agenda. Não tem nada escrito. Escreva o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser mudar meu casamento, se o Senhor quiser me mudar de cidade, se o Senhor quiser me mudar de casa, se o Senhor quiser mudar meu emprego, se o Senhor quiser mudar minha renda, se o Senhor quiser mudar minha atividade profissional, está tudo bem, porque o melhor está em ti, não está em mim. Seja tão flexível a ponto de não quebrar. E como é que eu sou flexível? Ame o Senhor. Pela manhã acorda e diga o quanto você o ama. Senhor, eu te amo, porque o amor é o antídoto para o medo. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Feche os seus olhos e diga que você o ama. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Fala para Ele: eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque se você não amar, você vai achar que a vida está te castigando. Se você não amar a Deus, o medo vai dizer: você está vendo? Está vendo como você é um miserável? Está vendo como você realmente nasceu para dar errado? Porque o amor te faz ser aceito, mas o medo te dá a sensação de que você está sendo punido. E é isso que José sentiu antes de Deus falar com ele. Por que eu fiz para merecer isso? Que vergonha, que humilhação, a mulher está grávida. O que eu vou fazer agora? Eu não sei. Mas Deus falou com ele, e Deus está falando com você aqui nessa manhã. Deus está falando. Deus está falando. Deus está aqui. Deus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Um dia você vai ver que esse inconveniente vai mudar a história de muita gente. Um dia você vai perceber que essa fase nebulosa vai fazer sentido. José, acredita em mim, filho. Vai em frente. Sem muitas respostas, mas vai em frente. Vai em frente. Vai em frente. Toma essa mulher e vai em frente. Vai em frente.
Vai em frente. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Deus está aqui, irmãos. E tem muito José aqui hoje, revoltado. Deus está falando com você agora. Feche os olhos. Tem muito contrato que você quer rasgar, e Deus está falando: para de ser precipitado, filho. Tem muita coisa que você quer rasgar. Deus está falando com você aqui. Oh, glória. 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 Labachure canta, labachure andarabachar. Deus está falando com você. Deixa Ele falar com você. Você que está em choque aí. Chegou uma má notícia. Do nada. Deus está falando: fica firme. Labachure canta, labachure andarabachar. Segue o plano, filho. Segue o plano. Segue o plano. Segue o plano. Quero fazer uma oração específica aqui. Todo mundo, todos vocês que estão enfrentando uma situação, de alguma forma você está com muito medo de algo. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Pastor, eu estou passando uma fase que eu estou com muito medo. É aquele medo que você fala: eu perco o sono, eu oscilo, uma hora eu quero, uma hora eu não quero, uma hora eu... Isso, o medo. Queria que vocês colocassem a mão no coração. Você que está aí na tenda, fica de pé também. Isso. Você que está em casa. O antídoto do medo é o amor. Jesus está aqui. Fala comigo: Jesus está aqui. E nós vamos converter esse medo agora em fé. O medo é a certeza do nada. O medo é a certeza que tudo vai dar errado. O medo é a certeza que minha vida acabou. O medo é a certeza que o diabo venceu. O medo é a certeza que eu não vou dar conta. O medo é a certeza que isso é demais para mim. O medo é a certeza que eu fali, quebrei, que eu não vou ter força suficiente. O amor é: Deus está cuidando de mim. O amor é: Deus está no controle. O amor é: Deus se importa comigo. O amor é: Deus tem o domínio sobre a minha vida. O amor é: Deus tem tudo para mim. E eu quero que você, nesse instante, você que está em pé com os olhos fechados, com a mão no coração, você diga com toda a sua força: eu amo Jesus. Vai dizendo: eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo. Pai, eu quero orar por essas pessoas que estão em pé aqui agora, o nome de Jesus. Espírito de medo, saia da vida delas agora. Espírito de insegurança, saia da vida delas agora. Todo espírito que está minguando a força, é o mesmo espírito que foi até José, sacudiu aquele homem, pôs aquele homem em pé, porque nós fomos pegos de surpresa. Mas esse tempo é o tempo da plenitude. Toda insegurança, toda dor, todo medo, meu Deus, se o Senhor está aqui, se o Senhor é real, limpa a alma dessas pessoas agora. Arranca esse medo. Esta é a plenitude do tempo. Esse é o tempo que Deus fez. Esse é o tempo aceitável do Senhor. Isso chocou você, mas está no plano. Pegou você de surpresa, mas está no plano. Assustou você, mas está no plano. Mexeu com a tua alma, mas está no plano. Quebrou suas emoções, mas está no plano. Desestabilizou sua fé, mas está no plano. Deixou você cheio de raiva, mas está no plano. Mexeu com a sua noite escura, mas está no plano. E o mesmo Deus que está no plano fala contigo agora. Erga-se, porque eu estou no controle, diz o Senhor. Erga, porque no
tiro os olhos de você, diz o Senhor. Ele é o Deus que me aconselha na noite escura. Ele é o Deus que me aconselha na noite escura. Todos agora fiquem em pé, todos. Eu quero que você feche os seus olhos agora e enche a tua boca de glória a Deus e aleluia. O medo não vai imperar na sua vida. Você vai fechar esse ano de cabeça erguida. Glória, 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 glória. Você que está aí na tenda, glória, 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 alto, glória, glória. Deus vai falar com você como falou com José. Deus vai falar com você como falou com José. Deus vai falar com você como falou com José. Essa semana é Natal. Essa semana é Natal. Essa semana algo vai nascer. E o nascimento de Jesus trouxe dor. O nascimento de Jesus, antes da salvação, vem a dor. Antes da cura, vem a dor. Trouxe a dor, o incômodo. Mas creia no processo. Glória, 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 glória. Saia do medo e vai para a fé. Saia do medo e vai para a fé. Saia do medo e vai para a fé. O diabo é mentiroso, as pessoas não sabem, mas Deus não mente. Glória, glória. Vai bebendo do Espírito, vai bebendo do Espírito, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Sai do medo e vai para a fé, sai do medo e vai para a fé, sai do medo e vai para a fé. Vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Sai do medo e vai para a fé, sai do medo e vai para a fé. Vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Sai do medo e vai para a fé. Labaxere cantore me canta labafa. Sai do medo e vai para a fé. Vai lá, Lírio. Sai do medo e vai para a fé. Continua. Sai do medo e vai para a fé. Nenhum médico viu o que Deus vai fazer na sua vida. Olha para mim um instante, eu quero encerrar já. Olhe para mim, tem coisas que você não vai se aconselhar com ninguém, porque você não pode pedir conselho de quem não entende o que Deus está fazendo. Como é que José vai se aconselhar se ninguém nunca engravidou do Espírito? Quem entende isso? Tem coisa que você está passando que é você e Deus e você. Você vai dobrar o joelho e vai dizer: Espírito Santo, cuida da minha alma, porque eu não sei o que fazer. Deus, fala comigo. E tem gente que vai se aproximar e dizer: eu posso te ajudar? E você vai dizer: está tudo bem. Porque não adianta contar que a tua prometida está grávida do Espírito, porque ninguém entende. E pior, além de não entender, vão trazer ainda mais dúvida para a tua cabeça. Porque vão te dizer: você foi traído. A fé não é coletiva, a fé é individual. Então cala a sua boca, fica quieto, fica na sua, busca a Deus, para de se comparar com os outros, para de ficar medindo como é enquanto não é, porque o tempo de Deus para a sua vida é diferente, a obra de Deus para a sua vida é diferente, não é igual. O casamento de José foi único, ninguém teve um casamento como o dele, ninguém teve uma experiência como a dele. E se você quer ter uma vida única, porque sofre porque não é igual aos outros, aprenda. O caminho da fé é solitário, o caminho da fé é único, porque ninguém viu e ninguém sabe o que Deus está fazendo na sua vida. Ninguém sabe. E tem gente aqui que está na hora de tampar o ouvido para começar a depender de Deus. Você está falando demais, irmão. Cala a tua boca e vai adorar Jesus. Vai viver o processo, vai crer na palavra, vai largar o pecado, vai se santificar, vai adorar. E você vai ver que aquilo que era para ser a sua vergonha se tornou o salvador da humanidade. O menino que era para ser o meu bastardinho, o meu filho desprezado, hoje eu olho para ele e falo: ele é o salvador do mundo. Eu declaro que as fases mais amargas da sua vida trarão salvação para a sua família, salvação para os seus amigos, salvação para você.